Meu nome é Patrícia, eu sou mãe da Luísa, aluna iniciante no Kumon há mais ou menos 2 meses. E o motivo principal foi uma referência que eu tive de uma coleguinha que é muito ágil na matemática, é bem fera na matemática. E conversando com a mãe me mostrou, me apresentou o Kumon. E eu vim conhecer o trabalho e gostei muito, estou muito satisfeita porque num curto espaço de tempo ela passou a gostar da matemática, apesar dela ter começado num nível abaixo do que ela está na escola. Isso fez com que ela resgatasse a autoestima dela, preenchesse aquelas lacunas que ficaram pendentes no aprendizado. E agora ela está muito motivada a igualar no ensino da escola, né? Igualar no conhecimento. E está buscando isso, está gostando. Enfim, eu acho que o Kumon, assim, deu uma alavancada assim, na matemática para minha filha. É incrível que em 1 ano de estudo o Matheus enriqueceu o vocabulário, então através do português ele acrescentou a parte da ortografia, a leitura, ele se tornou mais seguro, e a matemática trouxe a concentração, a atenção, ele está mais focado, criou hábitos de estudos, então ele tem agora o hábito de todo dia estar fazendo a tarefa. O material do Kumon, ele não é só quando ele não deixa a criança presa só ali naquele conteúdo que está na folha. Então, através daquele conteúdo, a gente consegue explorar muita coisa. Então, isso também foi bacana, porque ele mesmo traz, inova, né, através do material. E na escola, isso foi muito bom, porque agora ele já atingiu coisa que até 1 ano atrás ele era inseguro e ele mesmo percebeu que ele estava ficando aquém dos amigos. Então, nesse 1 ano, ele percebeu, agora ele já atingiu a série escolar, e com isso ele está mais seguro, mais feliz. Então, agora sobra tempo para o lazer, né, para o brincar, e coisa que até então a gente não conseguia porque era muito estressante, era só aquela coisa de estudar, e como estudar, então era choro, era briga, e agora não, agora a gente aprendeu através do Kumon o caminho do estudar, a ser feliz, que dá para conciliar estudo, lazer, brincadeira, e agora ele é uma criança que mudou para melhor, e eu tenho certeza que isso ele vai levar para a vida. Então o Kumon a minha expectativa é que ele se torne assim um adulto muito feliz e que siga assim a sua carreira, seja qual for que ele escolher, ele vai estar pronto, seguro. Antes na escola eu era meio tartaruga, porque eu não conseguia escrever meus deveres, minha tarefa de casa, tudo, e na minha agenda. Aí como eu entrei no Kumon, eu comecei a escrever tudo isso. Aí eu conseguia fazer a tarefa de casa, a tarefa da escola, e até escrever na minha agenda. Aí depois, se sobrava tempo, eu ia brincar. Os benefícios que o Kumon me trouxe foi que alguns anos atrás eu fiz um concurso para entrar no colégio militar e eu estava muito mais à frente dos meus concorrentes por causa que o Kumon ele me apresenta diversas formas de fazer que são muito mais rápidas que o que a escola me traz. Enquanto alguns alunos demoram 5 minutos para realizar o exercício, eu posso demorar 1 e eu ganho mais tempo. Já com o de português, ele trabalhou bastante a minha interpretação e eu ganhei o gosto pela leitura. Então, a minha redação, o meu vocabulário é muito mais amplo, a minha redação é muito mais complexa. Hoje eu estou estudando no colégio militar, eu estou gostando bastante e com o Kumon eu posso até ajudar meus amigos. E eu acabo aprendendo com isso também. Eu fiquei muito feliz quando eu concluí português e eu já estou no estágio O de inglês. E aí eu consigo ver os filmes sem olhar a legenda. Eu criei o hábito de ler bastante, tipo 1 ou 2 livros por mês. E eu já até ganhei um livro em inglês que eu vou ler nas férias. Hello, I'm Marina and I'm 13 years old. I'm a good student. I finished Portuguese last March and I studied math and English at Kumon. I like to read very much. I like to listen to music, watch TV, talk to my friends. Then I'm very happy. Eu sou a Kátia, eu sou a mãe da Gabriela e da Rafaela e eu conheci o método Kumon através da minha filha mais velha, que ela tinha muitas dificuldades em matemática e ela veio a fazer o Kumon.
E eu observando a transformação que ela teve por toda a persistência do método, eu resolvi colocar minha filha mais nova, a Gabriela, que era uma boa aluna, muito boa aluna, aliás, e ficou brilhante. Tira 10 em tudo, então assim, e eu estou muito feliz, porque o que eu vislumbro no futuro das minhas filhas é que elas sejam felizes e sejam pessoas que consigam fazer aquilo que elas se satisfaçam. E eu vi que o método do professor Toru Kumon veio beneficiar muito isso para minhas filhas. Eu observo isso a todo instante, na concentração, em várias qualidades que elas conseguiram obter através do método Kumon. Meu nome é Alexandre Souza, eu sou biólogo e desde cedo me apaixonei pela natureza, lá no Rio onde eu cresci, que tinha muitos ambientes. Isso me levou a fazer graduação em biologia na Santa Úrsula e na graduação eu tive contato com a ecologia, com a ciência ecológica e descobri que a ciência podia estudar esses ambientes dos quais eu tanto gostava. E em continuação eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp em ecologia e depois fiz um pós-doutorado em ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E então me envolvi com pesquisas na área de ciências florestais, com as florestas araucárias, a importância que essas florestas têm para a captura de carbono, o quanto elas são sensíveis à extração de madeira, orientando alunos de mestrado e doutorado. Foi nessa situação, nessa circunstância, que o Kumon entrou com uma contribuição muito forte, porque ele me deu a base matemática para a construção dos modelos matemáticos que a ecologia atual precisa para responder essas perguntas. Então, o biólogo não é um profissional que tem tradição de trabalhar com matemática e o Kumon me deu essa liberdade de aproximar ou de casar a matemática com a biologia. E foi na esteira desse trabalho que veio o reconhecimento através do Prêmio Bunge de Ciências Florestais para Jovens Cientistas em 2010, reconhecendo a importância desse trabalho que a gente tem feito sobre as florestas do sul do Brasil e que está se continuando aqui no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a vegetação das dunas. Eu acho que todo esse trabalho, o pano de fundo dele, o objetivo maior, é contribuir para que a sociedade brasileira tenha um desenvolvimento mais harmonioso com a natureza, que ela continue crescendo, continue se desenvolvendo, porém integrada com a natureza, já que a sociedade existe dentro da natureza, inserida na natureza. E para crescer, precisa conhecer muito bem como essa natureza funciona, de forma a que esse crescimento ocorra de maneira integrada e não destrutiva com a natureza. Eu fiz o Kumon dos 3 aos 16 anos de idade. Sou concluinte do Kumon de português e do Kumon de matemática. Essas duas disciplinas, elas foram muito importantes para a minha aprovação no vestibular. Eu fui aprovado em Direito na Universidade Católica e em Administração na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje eu sou formado nessas duas faculdades e pós-graduado em Processo Civil. Bom, atualmente eu exerço um cargo concursado como analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Mas eu não quero parar por aí. Meu objetivo de vida profissional é me tornar um promotor de justiça. E para isso tem que ser aprovado num concurso público bastante concorrido. Para se ter ideia, no último concurso para promotor de justiça de São Paulo, foram mais de 10 mil inscrições para pouco mais de 100 vagas. É um concurso bem concorrido. E para isso eu estou aproveitando muito bem os ensinamentos do Kumon. Não só o português e a matemática, mas também todos os instrumentos que eles propiciam, como a concentração, disciplina, autodidatismo, e é por isso que eu me sinto muito mais preparado que os demais candidatos, porque tem em mim, tem comigo os ensinamentos do Kumon. Meu nome é Mário Baggio, eu tenho 24 anos, sempre gostei de lidar com pessoas e fazer negociações. Hoje eu tenho minha empresa de venda de produto para a construção civil e no meu trabalho a gente faz um atendimento personalizado ao cliente. Isso é um dos nossos grandes diferenciais e a gente entende a necessidade do cliente e transforma essa necessidade de algum produto, alguma solução para ele. Muitas vezes a gente precisa visitar o cliente N vezes até que a gente consiga transformar essa visita num pedido de venda, né? E nisso a gente precisa da perseverança, além de conseguir entender a necessidade do cliente, sintetizar e transformar isso numa proposta comercial. Eu sou concluinte de português e matemática e o Kumon me deu base para poder, tanto nessa parte matemática de raciocínio lógico, de ver o melhor custo-benefício, de saber me comportar numa negociação, o que eu posso fazer, quanto na parte de escrita, ter um vocabulário rico, poder escrever uma proposta corretamente, de maneira que o cliente consiga entender o que a gente está propondo.
Estou muito realizado com o meu trabalho, o Kumon me ajudou bastante, né, a chegar até onde eu estou e certamente a nossa empresa vai crescer, a gente tem crescido 20% por ano e a gente pretende crescer e ir para outros estados e contratar novas pessoas e aumentar nossa participação no mercado. Eu sou professora Carla Diniz Brandão, fui professora tenho uma experiência de 17 anos como educadora, hoje sou secretária de Educação de município do interior. Durante esses 17 anos trabalhando com matemática dentro das salas de aula, a gente sentia a necessidade de algo que diferenciasse, que fizesse a diferença com os nossos alunos. A gente fazia enquetes com os alunos e descobrimos entre os nossos alunos, alguns alunos que se diferenciavam pela disciplina, pelo compromisso, pela autoconfiança, pelo desenvolvimento das atividades que a gente se propunha e propunha a eles. Alguns tinham uma facilidade enorme com essa proposição e outros uma dificuldade incrível. Nós fizemos uma enquete e descobrimos que esses alunos que tinham essas facilidades eram alunos oriundos do curso do Kumon. Aí despertou em mim, enquanto profissional, a curiosidade em estar entendendo melhor esse método e sabendo como é que ele funcionava. Então eu busquei, pesquisei e pude entender melhor esse método, porque na sala de aula, os nossos alunos, no currículo comum, no curso regular, a gente tem uma dificuldade enorme, porque cada um se encontra em uma etapa de aprendizagem e de compromisso. E isso no Kumon ele é tratado diferente, ele é tratado individualmente. Por isso eu, enquanto educadora e mãe de uma criança, eu resolvi colocar minha filha no meio do ano passado, procurei o Kumon Dom Bosco, da unidade Dom Bosco, e coloquei. Hoje ela é uma menina que já está adiantada em matemática. Ela encontrou muita facilidade no método, se integrou totalmente com o grupo. Foi um aprendizado, um ganho enorme. Hoje os resultados são excelentes, o aprendizado é eficiente, é eficaz e é rápido. Meu nome é Marisa Braga, sou orientadora educacional, pedagoga, professora em sala de aula há 48 anos. Atendo as famílias com dificuldade ou não. Uns precisando de orientação, de como fazer o filho ter mais confiança. Outros necessitando de eliminar dificuldades, seja na alfabetização, na matemática. E eu indico o Kumon. Eu digo, olha, um bom passo para acertar, a família perseverar com a criança no Kumon. Fazendo os exercícios diariamente, começando do mais simples, como é o objetivo do Kumon, e auxiliando a criança no emocional, quando a parte é só emocional, ele também dá a essa criança a oportunidade de ir se soltando, ir liberando e superando as dificuldades. Dificuldades não sei, mas talvez os obstáculos, né, que impedem que ele tenha um desenvolvimento melhor.